Gente, A Gisele é psicóloga, neuropsicóloga, e hoje ela vai falar um pouquinho o que tem em comum o bode expiatório e o patinho feio. Ou melhor, qual que é a diferença deles, né, Gisele? sim, porque há os dois, né? A diferença e há algo em comum. O comum é que as duas narrativas falam sobre pertencimento, né? Os desafios do pertencimento. E para a gente lembrar um pouquinho de onde nasceu esse termo bode expiatório, é do Velho Testamento, do livro Levítico, onde um grupo de pessoas tinha um dia da expiação, né? Não à toa a expressão bode expiatório. E esse grupo ia fazendo os rituais deles e escolhiam dois bodes. Um era morto e o outro, durante a peregrinação, eles ficavam narrando os seus pecados, esse grupo, para o bode, levar embora, né? E durante a caminhada, quando chegasse no final, esse bode era deixado no deserto, que é algo para mim que é muito simbólico, né? Você abandona ali o bode sozinho, com todos os pecados do grupo, com aquilo que eu não quero entrar em contato, né? Eu vou deixar solto em algum lugar, mas bem longe de mim, né, Gisele? Contanto que seja, não é meu, né? Como se não fosse meu. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente pode falar que o patinho feio, ele fala do pertencimento de um grupo da qual ele não se identifica. Enquanto a pessoa que entra nessa narrativa do bode expiatório, ela tem um grupo que já dita que ela é a responsável, que ela é a culpada, não é? E aí há várias formas dessa manifestação quando a pessoa ela entra nessa narrativa. Então ela é a responsável do sistema, ela é a culpada do sistema, ela é a rebelde do sistema, muitas vezes, né? Nesse caso, ela passa a ser a rebelde ou ela engole? E aí pode acontecer isso, Gisele? Ela pode se tornar rebelde e também ela pode simplesmente engolir tudo isso Uhum. inteiro. Aí vai muito dependendo da formação da pessoa, né? Na prática clínica, como eu trabalho com a roda psicoafetiva, que é como a gente vai sustentando essas narrativas, sustentando dentro, porque o bode expiatório ele pode nascer da narrativa de vários papéis. Então, uma mãe, por exemplo, que acha que, como você citou muito bem, né, a salvadora, e que ela tem que resolver tudo por todo mundo, dentro do papel, ela absorve a narrativa do bode expiatório. Quando ela falha, logo ela se torna culpada de tudo, né? Se essa mãe sente muita culpa, ela vai se calar. Se essa mãe consegue, por exemplo, ter um pouco de percepção da sua sobrecarga, pode ser que ela seja reativa demais. Né? E aí dentro entra muito com a minha área, que é a questão da reatividade do sistema nervoso conseguir sustentar as mudanças que a gente gostaria, né? Então a reatividade entra como defesa, né? Aquilo que a gente chama de rebeldia, na verdade é a denúncia de que, peraí, isso não é justo. Né? É uma tentativa de devolver para o grupo o que é do grupo. E aí essa pessoa é vista como rebelde. Como que a gente falou da rebeldia, né? Você poderia citar um outro exemplo de como isso se manifesta dentro do sistema familiar? Sim, Essas características do bode expiatório? principalmente vem, né, as mulheres que vêm geralmente e que chegam até a clínica, há uma sobrecarga por ela tentar sustentar algo que não é só dela. Então, toda vez que eu tento sustentar algo que não é só meu, né, emoções e sentimentos, tensões, conflitos, e eu estou sustentando isso para o grupo, então há uma sobrecarga. É muito pesado você carregar o que não é seu, né? Muito, muito pesado. Se você está se sentindo muito cansada, não quer dizer que quando nós estamos trabalhando com os nossos conteúdos, nós não cansamos. Mas quando você está lidando com algo que não é seu, no sistema familiar, isso é uma sobrecarga imensa na pessoa. Sim. Porque também gera codependência. Então, se o sistema está bem, é como se eu me fundisse com o sistema. Né? Se o sistema está bem, eu estou bem. Se o sistema não está bem, se ele está em conflito, eu entro em conflito também. Então, a sobrecarga é emocional também. Não é só pelo fato da pessoa, às vezes, o papel que ela está, ela abraçar tudo. Mas porque há uma oscilação muito grande.
né? Entre culpa, entre sobrecarga, entre cansaço. Então, a mente, né, as emoções, os sentimentos, eles ficam oscilando muito. E sempre com a sensação de que eu sou errada. Então, deixa eu fazer outra pergunta em cima disso. Então, esse cansaço, né? E você tá relacionando esse cansaço com essa questão para cima, para baixo, essa oscilação, né? Então, quer dizer, se gasta ou se consome muita energia do sistema para fazer a regulação dessa energia, não é? É isso que Exatamente. eu vou pensar. Assim como, por exemplo, quando nós temos uma reatividade, né? A gente vai para o cortisol lá em cima, a gente descarrega isso no corpo, há um alívio imediato, mas o corpo ele fica carregado de cortisol e esse cortisol ele vai trabalhando no nosso sistema. Quando a gente faz uma regulação emocional saudável, a gente aprende aquele respiro antes de responder, aquele respiro antes de tomar uma decisão, aquele respiro antes, né? E Pausa, Gisele, a, aquela pausa. isso. E É essa pausa seria o momento, no caso da narrativa do bode expiatório, onde eu consigo perceber. Eu não me misturo. Então, isso é meu, isso é do sistema. Se é do sistema, eu preciso responder? Ou eu posso deixar com o sistema? Se é meu, corresponde a mim. é minha Então, se eu não tenho responsabilidade, essa lógico. pausa, eu não diferencio. Eu tomo tudo como meu, E inclusive as interpretações do sistema. muito bom. Então a gente pode falar de uma pausa, a gente pode falar de uma diminuição do ritmo também. Eu acho que auxilia muito você se perceber no contexto, se você se diminuir, né? E você se torna mais uma observadora também do que realmente está acontecendo. E aí tem um discernimento, né? Consegue discernir melhor ou fazer essa separação do que realmente isso pertence a mim ou é coisa tá vindo de uma outra pessoa ou do sistema no qual eu estou inserido, né? A gente tá falando da família. Então, se eu tenho esse padrão e as relações familiares são as minhas primeiras, como que isso funciona nas outras relações fora desse que eu fui criada? Existe um padrão que eu continuo repetindo? Pode ser. Às vezes até acontece, área de dentro do sistema familiar, pode haver ali certas negligências, né? Que façam com que a pessoa, por exemplo, tenha uma sensibilidade muito grande. Mas ali ainda no sistema familiar é algo da qual ela não entrou nessa narrativa, mas dentro de um trabalho ou dentro da escola, por ser uma pessoa muito sensível, demonstrar a sua vulnerabilidade, o grupo faz a eleição e coloca a pessoa naquela narrativa de bode expiatório. Então, quando o grupo desconta naquela pessoa mais vulnerável, naquela pessoa mais sensível, né, e projeta aquilo que não é aceito. Né? Na empresa, por exemplo, porque a pessoa geralmente se ela não tem um autoconhecimento, se ela não consegue perceber os seus próprios limites, geralmente ela não vai dizer não, ela não vai se posicionar, não é? Ela se sente muito fragilizada, ela não, eu costumo dizer dentro da minha experiência, que ela não consegue sustentar as decisões, porque nós sempre vamos sentir desconforto, né, com qualquer decisão. A questão é o sustentar, nomear esse desconforto, sustentar, reconhecer que emoções que nascem aqui, e eu sustento isso, apesar de ser desconfortável. Então, eu sustento o meu não. E quando isso não acontece num grupo de trabalho, por exemplo, é onde eu entro como bode expiatório, porque existe um movimento de fazer este bode expiatório, essa narrativa, a pessoa se sentir culpada. Logo, se eu me sinto culpada, eu não digo não. Eu abraço tudo, abraço responsabilidades que não são minhas, eu trabalho além do horário, né? Eu estou sempre devendo, porque eu já nasci devendo. Eu já nasci errado. Então você tenta fazer uma compensação. Exatamente. Eu vou fazer extra, eu vou dar mais, porque eu acho que está faltando alguma coisa ou porque eu devo alguma coisa. Exatamente, porque eu sempre vem de uma estrutura de que algo tem errado aqui comigo, né? Eu já tenho uma identidade que foi construída. Então, enquanto o patinho feio precisa entrar em contato com a essência dele, né, para saber e defender aquilo que ele é, o bode expiatório precisa fazer um trabalho de autoconhecimento para desconstruir aquilo que ele ouviu do que ele é e descobrir também quem ele é.
Então, o patinho feio sai em direção a reconhecer a sua identidade. E o bode expiatório ele tem que desconstruir essa identidade. Eu vejo dois movimentos diferentes, né? Eu vejo um permanece, né, ali, e o outro é como se ele consegue se deslocar. É como se a dor é tanta que ele se desloca, né? Ele se retira do ambiente, mas o outro permanece. Talvez permaneça por um tempo maior, até ele conseguir desconstruir essa identidade e ter a sua própria. Você falou algo que eu achei bem interessante sobre o ser, né? Essa pessoa ser uma pessoa mais sensível. Isso é uma característica desse bode expiatório, de ter essa sensibilidade um pouco mais acerbada do que a maioria das pessoas. Geralmente, sim. Ela percebe coisas do grupo, do sistema, que o próprio grupo não quer ver. Então, aí depende da personalidade que foi construída da pessoa, em que ela acha que tem que sustentar isso que é do grupo, ela se responsabiliza por isso, ela vai para o papel de salvar o grupo, né? Está sempre muito sobrecarregada, ou ela entra no papel de tentar provar que o grupo está errado, né? Ou de devolver para o grupo aquilo que ele não quer lidar. As culpas, os conflitos, as tensões. Né? E um exemplo que eu gosto muito é a questão do silêncio. As famílias que não conseguem conversar, dialogar sobre esses conflitos, sobre essas tensões, o que geralmente acontece? Vai aparecer um do grupo, uma pessoa da família, que vai ser o porta-voz, né? Para manifestar aquilo que o grupo tá tenso, mas eu finjo que não está acontecendo nada. E os adolescentes geralmente são os alvos, porque eles estão fazendo um movimento de diferenciação. Então, se o adolescente consegue fazer este movimento de diferenciação, ele constrói a identidade dele e constrói e reconhece que é diferente do grupo. Se a pressão do grupo for muito forte, quando ele vai se tornar adulto, ele não consegue, né? E essa sensibilidade é justamente a pessoa que às vezes tem essa facilidade de se sentir muito vulnerável. A sensibilidade ela é algo que é natural ao ser humano, né? E é um potencial muito grande sermos sensíveis. E as pessoas confundem que para eu ser firme, eu não posso ser sensível. E a gente pode ser as duas coisas, né? A gente está sempre caminhando por opostos. E é isso que é interessante, né? Eu consegui perceber se eu estou vivenciando dentro dos papéis que eu represento esta narrativa. Eu estou carregando aquilo que é meu, eu estou me responsabilizando pelo que é meu, ou eu estou sempre abraçando e trazendo, né, me responsabilizando daquilo que é do grupo. No conto do Patinho Feio, tem um momento que ele quase morre no lago, um congelamento. Tem algo parecido nessa história desse bode expiatório em que ele se paralisa, que ele congela, que ele se fecha totalmente? Porque tem várias, a gente pode ampliar bastante a questão do congelamento, né, dessa paralisação, mas existe dentro do processo do bode expiatório esse momento. Quando uma pessoa ela entra nessa narrativa e ela começa a questionar e a perceber, peraí, mas será que eu preciso ser responsável por tudo? Peraí, será que isso é meu? Será que realmente eu sou a culpada? Né? Quando ela começa a fazer esse questionamento, ela sofre uma pressão do grupo, dizendo, não, sim, a responsabilidade é sua, você é a culpada, você que está errada, você tem que aguentar, você tem que se submeter. Então, imagina que nesta pressão, se ela vai buscando essa firmeza, essa maturidade, e ela vai conseguindo manter, né, sustentar todo o sistema, desde o sistema nervoso, quanto as emoções, os sentimentos e o pertencimento a si, né? Não, eu pertencia aqui a esse grupo, mas eu posso pensar diferente, eu posso sentir diferente, eu posso, inclusive, fazer escolhas diferentes, né? Então, se eu consigo sustentar isso, existe um momento, né, de rompimento em que aumenta muito o medo da solidão. A exclusão. Porque quando eu sinto falta de pertencimento, é como se eu atravessasse o deserto da solidão.
E aí aí tem aquela questão, né? Você fala sustentar, eu também uso bastante esse termo, né? Sustentar as suas decisões, por mais desconfortável que isso seja, porque o terceiro elemento vai surgir. Algo novo se apresenta. Se você conseguir bancar, ou estiver aberta, pelo menos isso, se abrir para o processo. Ou bancar, pagar o preço. De que esse talvez seja o preço que você tem que pagar. E saber que uma vez que eu pertenço a mim, eu vou poder transitar este pertencimento, né? Se eu consigo sustentar este movimento de me sentir só, né? Eu consigo, após esse processo, escolher os meus pertencimentos, né? Necessariamente, porque a gente às vezes tem essa coisa muito dicotômica de rompimento, né? Aí eu percebo como se eu falo que o movimento, ele não é de um rompimento. Os rompimentos, eles não precisam ser sair daqui para um movimento muito grande. Por isso que o acompanhamento terapêutico é mais sobre se observar, se olhar no dia, no pequeno. Eu costumo um exemplo clássico, né? Às vezes a mulher dentro de uma relação, de um casamento ou de um namoro, não está ali feliz e ela quer promover um rompimento da qual ela não sustenta ainda, né? Aí a gente não precisa começar a pensar ou trabalhar em cima do rompimento. Se eu sou uma pessoa que sou muito codependente da aprovação do outro, se eu conseguir fazer uma decisão pequena, como sair com uma amiga e tomar um café sozinho, ir a um cinema sozinho, se eu sustentar este pequeno movimento, essa pequena decisão, e depois mais uma outra pequena, depois mais uma outra pequena, depois aí eu vou trabalhando, eu vou percebendo essas emoções, eu vou respondendo a essas emoções. Então a gente às vezes tem que desmistificar essa ideia de que por isso que as pessoas buscam, às vezes, respostas rápidas, né? Ou soluções rápidas. E o processo terapêutico diz assim, não, assim, no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu movimento, é estar presente para perceber isso. Então, se eu começo a construir, é como uma mansão. Ela é construída tijolo após tijolo. Uma caminhada, passo após passo. Então, sustentando pequenos movimentos. E o mais bonito, Yara, é a questão do vínculo também. Porque o vínculo terapêutico sustenta aquilo, esta solidão. Eu tenho onde sustentar, esse vínculo me sustenta. Você falou muito, muito bem isso. Eu acredito muito nisso. Essa relação entre o terapeuta e o cliente, ela dá sustentação, né? Claro, dependendo da relação que se constrói entre eles, é a relação que é preciso para dar sustentação a essa pessoa, para ela começar a caminhar nessa direção. Porque ela precisa de uma reconstrução das relações, de uma afirmação que, se ela sempre está procurando essa afirmação dentro da família, e essa família está dizendo é assim que vai ser, e aí ela começa esse processo, né, de autoconhecimento junto com esse terapeuta. E se for um terapeuta, né? Porque terapeuta tem de todo tipo, né, Gisele? Profissionais de todo tipo, né? Em todas as áreas. Mas se há essa relação, e essa relação, né, nessa relação entre o terapeuta e esse cliente, isso dá a sustentação que essa pessoa necessita para que ela faça o movimento. Não quer dizer que o terapeuta não vai fazer, mas ele dá a sustentação psíquica que ele precisa para fazer. Aí começa, né, Gisele? Por isso que é tão importante a relação do terapeuta e do cliente. Porque é um vínculo, né? E vínculo seguro É um é vínculo o mais saudável que a gente precisa. e aí de confiança. Quer dizer assim, então um espaço se sente seguro o suficiente para se abrir, para ser, para estar naquele momento. Ah, tanto quem está aqui, né? Quem é terapeuta, mentor, guia espiritual, que seja, mas que tem uma outra pessoa que olha para você, né? Como uma direção. É tão importante você ter esse compromisso com o outro. De uma responsabilidade imensa. Você tem que amar a pessoa. Primeiro eu acho isso. Você tem que amar aquela pessoa, o indivíduo que chega para você, para que você possa trabalhar com ela. Porque se você não tem empatia por ele, você também não tem o que dar para essa pessoa que chega.
que você acha disso? Porque justamente é o contrário daquilo que recebeu, né? Fora, tá sempre alguém dizendo como você deve ser, como você deve escolher, como você deve se comportar. E agora eu abri um espaço seguro, onde eu posso ser quem eu sou nas fases e transições e mudanças e nas caras, performances, né? Em tudo que a gente carrega, eu sou aceito como eu sou, eu tenho um espaço. Uhum. Isso não perde a neutralidade do terapeuta, porque nós podemos sim ser neutros, e é o nosso papel, né? Psicólogos, terapeutas, exercer o máximo a nossa neutralidade, mas o afeto pode existir. O vínculo, ele deve existir. Esse amor que você fala, eu sou muito a favor de demonstração de afetividade. Porque chega um momento do processo que o paciente às vezes pode começar a questionar. Ela gosta de mim mesmo, né? Eu sou importante, né? E o vínculo é o mais precioso disso, né? Para que sem que o terapeuta espere nada, porque não é nosso papel esperar. Nosso É. papel é uma palavra que você disse e que eu também gosto muito. É apenas sustentar. É como se a gente fosse ali, né, a terra fértil, e a semente vai tomar a direção que ela vai precisar, vai aprender né, a conhecer os seus processos, o que precisa, as suas necessidades, mas precisa ter esse espaço, ser essa terra fértil. E isso não exclui a afetividade, Uhum. né? Que é fundamental, ainda mais hoje, né, Yara, nas relações. E o compromisso. Você falou uma outra palavra para mim que é importantíssimo. Compromisso com essa. O compromisso. Claro que o meu compromisso nunca pode ser maior do que o paciente tem com ele mesmo, né? Mas nos comprometemos com aquilo que nós vamos fazer, né? Com aquilo que nós estamos ali. E porque através do nosso compromisso, o outro também vai percebendo, olha só. Né? Sim. Existe um outro sistema que não é só de uso. Né? Não é só de uso, é de compromisso. E compromisso é algo muito importante. É construir Construirmos compromisso. essa conexão com o humano, com a humanidade da outra pessoa. Eu acho essencial. Acho mesmo, José. Acho mesmo. Vamos, então, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Essa pessoa, né, essa pessoa que carrega esse papel do bode expiatório, ela costuma repetir esse papel fora de casa, no trabalho, na amizade, nos relacionamentos? Eu te perguntei isso, né? Então, assim, Isso, pode isso. ser que sim, pode ser que não, né? Aí vai depender, não é Sim. isso? Sim, mas é uma narrativa que podemos entrar em várias situações. E mesmo uma pessoa que, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente entra ali nas situações, às vezes, corriqueiras, né? Sabe, na sala de aula, eu me lembro muito, porque eu era muito assim na sala de aula, né? Quando eu era adolescente. Aconteceu um problema, alguém fez algo errado, jogaram alguma coisa que acertou em alguém que não era, né? Na lousa. É Não, meio. aí o professor chega, fica aquele silêncio. E aquela tensão no grupo. Ninguém fala nada, e o professor tal, né? E aí o grupo fica ali, carregando o conflito, a tensão, e ninguém fala nada. Aí sempre tem a pessoa que vai falar, querer conversar, querer resolver o conflito, não tem? Aquela que vai se posicionar, que vai se colocar. E geralmente é aquela que é punida, porque como os outros não assumiram, não se manifestaram, né? E eu lembro muito que na escola eu tinha essa coisa de não aguentar a tensão e falar: peraí, vamos aqui resolver o que aconteceu. Olha, aconteceu isso, né? E o grupo, quando o professor não estava, todo mundo queria que falasse. Aí quando você vê só você ali que está falando, né? Então, este movimento também de se posicionar, porque a tensão é muito grande. Tá. Mas nós, infelizmente, fazemos com acusação e não como autorresponsabilização, né? Então, aí onde gera mais conflitos se a gente não souber o que é meu e o que é do outro. Gisele, falando sobre escola, né? E o bullying? E o bullying nisso aí? Como se é, existe um sistema, é um sistema, uma classe é um sistema, né? Mas também dentro do sistema familiar ou no sistema de um trabalho, em que, no caso, essa pessoa recebe todas as punições ou é perseguido por ser diferente, ou talvez por ser muito sensível, ou talvez porque fala a verdade e ninguém quer ouvir. Então, isso seria uma característica também dessa pessoa
que tá. Duas situações muito claras, né? Na questão do bullying, porque geralmente, sim, as crianças que são sensíveis, que às vezes se diferenciam um pouco, se o grupo é muito agressivo, então essa criança, né, se diferencia disso, ela é vista como uma presa fácil. Então o grupo começa a jogar nela situações, né, de agressividade, porque eu não reconheço que eu sou agressivo, né? Então, como eu não reconheço, eu projeto, como já dizia Freud lá, da manifestação dos grupos. Então, eu vou usando a agressividade. E aí que é importante a comunicação dentro das famílias, né? Você acompanhar, você participar, sem ditar o tempo todo, né? Deixar que essa criança se manifeste, ganhar essa confiança para que essa criança se manifeste. E, inclusive, para a gente, porque a competitividade ela pode ser muito saudável e ela pode ser estimulada de maneira saudável, né? Mas a diferença tem que sempre ser maior no grupo, respeito às diferenças. Então, o grande desafio do bullying é que ele vai acontecendo de maneira sutil até chegar a esse extremo que a gente geralmente vê, que sai, né? Por muito tempo, ela vai ficando algo muito com brincadeiras, com desqualificações, uma agressividade muito sutil. E isso vai sendo introjetado e a criança vai se fechando, Com né? O piada, adolescente. com colocações de mau gosto, não é isso? Ela vai, Exatamente. também é uma construção, né? E E aí como gera culpa, porque aí o grupo fala que você está tendo o que você merece, você está tendo, então é uma característica do bode expiatório. E a grande diferença que estávamos conversando, o bode expiatório começa a acreditar que ele é assim, que ele merece. Se ele tem uma personalidade que carrega muita culpa, né? Gisele, você, nos seus atendimentos com seus clientes, você percebe uma característica semelhante dos pais desses clientes que também tem esse perfil? Ou de alguém que parecido com um exemplo, quando a pessoa chega para você e aí ela traz a queixa dela e você identifica que ela está ali né, carregando esse complexo de bode expiatório. E aí, no decorrer do tratamento, você percebe que existe uma característica, um padrão de comportamento muito parecido com o dela com alguma pessoa. No caso, eu estou falando aqui dos pais, mas assim, eu estou tentando identificar se existe uma relação de um comportamento aprendido. A culpa. A culpa. Dentro da estrutura, isso, dentro da estrutura de famílias em que a culpa é usada como manipulação, é um padrão que se repete, né? A tendência é repetir. Então, e repete-se como? Eu fui o bode expiatório da minha família, Quem né? é? Eu paguei os pecados dele. Então agora alguém Não tem que faz, pagar né? os meus, Fala assim, né? não faz. Então agora inconscientemente é um movimento em que, esse filho só me dá problema, eu não faço nada, ou eu vivo por você, né? Então vai carregando do outro as tensões, o conflito e coloca ele, porque o bode expiatório ele é o culpado, né? É aquele que veio para salvar. Então ele é o culpado, ele é o responsável. Então esse movimento ele pode sim, onde há muita culpa, muita manipulação e principalmente dentro de famílias de adictos. Isso é algo que muito forte na clínica do tratamento da dependência química, né? Onde geralmente esse dependente ele faz esse papel também, ele acaba abraçando esse papel e se confunde com o papel de tal maneira que ele precisa compensar de alguma maneira. Eu trabalho com adictos, com um grupo masculino, vai fazer uns 3 anos. E culpa é algo muito, muito visível. Eles trazem, isso dentro da narrativa deles. É bem gritante. É assim. Sim. Mas a gente pode relacionar a vítima, quando eu me sinto essa culpa, será que eu me sinto vítima desse sistema? Como que a gente poderia ligar uma coisa com a outra, Gisele? A questão da vítima é porque há um ferido e alguém me feriu. Então depende do movimento, né? Se existe, se eu sou vítima, alguém é o algoz. Então, dentro
da dependência química, por exemplo, existe uma demanda de codependência. Então, é a força do grupo também para eu deixar esse papel, né? E uma codependência afetiva. Então, logo, justamente é este movimento. Uma hora um entra no papel de algoz, outra hora outro entra no papel de vítima. E aí vão trocando esses papéis, por isso que não consegue, por isso que se mantém a dinâmica, né? E se mantém o grupo. Quando há o tratamento e a pessoa começa a fazer o tratamento, ela desconstrói isso, né? Então eu passo a me responsabilizar, a reconhecer quando eu realmente fui ferido, reconhecer, cuidar disso e tal, mas também reconhecer quando eu feri. E ir para um terceiro passo, que é muito importante, que é a reparação. Porque enquanto eu estou culpando, sempre existe um culpado. Alguém me feriu ou eu sou ferido. E quem vai fazer a reparação? Reparar é aprender a fazer diferente, é pedir desculpas, né? É promover outros contratos que a gente vai fazer de maneira diferente. Reparar é você pegar aquele comportamento que você teve e experimentar de uma maneira que eu descubra que eu sou capaz de fazer diferente. Volta-se novamente a questão da autorresponsabilidade, né, Gisela? Sempre. É uma questão da Sempre. Acho que, em responsabilidade. geral, em todas as narrativas que a gente entra, né, essa autorresponsabilidade é quando eu venho para o autoconhecimento, quando eu olho para mim. Porque senão eu estou sempre responsabilizando tudo e todos. Não que o contexto não seja responsável, mas se eu não tenho controle sobre o contexto, a única coisa que vai me sobrar é o que eu vou fazer diante desse contexto, quais as minhas escolhas diante desse contexto. Porque quando você também assume a responsabilidade das suas escolhas, e claro, cada escolha que nós, né, decidimos fazer, existe uma consequência. Algumas consequências são muito positivas, algumas não são tão positivas assim. Mas existe, né, uma ação e uma reação, não é verdade? A gente aciona alguma coisa e alguma coisa vem daquilo que nós acionamos. E nós nos responsabilizamos, nós bancamos a nossa escolha, por mais desconfortável que ela seja, porque eu sou um adulto e eu banco e sustento essa minha escolha. Seria isso, Gisele? Faz parte da maturidade. Até para a gente tomar um sorvete, se há 30 sabores, a gente escolhe 2 e fica sem os 28. Mas hoje se cria essa ilusão que nós podemos tomar os 30, né? E não vamos alcançar, porque não é possível. Porque eu não gosto, porque nem tem uns que eu nem conheço, né? Porque está fora da minha referência de vida, ou que seja. Então, às vezes, a gente tem que também quebrar desconstruir essa ilusão de que eu não quero perder, né? Eu não quero De que perder. não vai haver perdas. E maturidade é aceitar que haverão perdas dentro dos processos de escolha. E pequenas. Se eu sustento pequenas perdas, eu começo a escolher. E que eu posso voltar atrás, que as escolhas não são outra coisa que eu gosto de dizer muito, não é uma escolha, não é uma sentença, porque às vezes aquilo que eu quero, eu tenho uma ilusão, ao viver a experiência, eu me conecto com como eu me sinto nessa experiência. E às vezes, ao viver a experiência, eu vejo que não é o que eu queria. Não Então eu faz, posso, né? Não faz sentido, ou fez sentido em um determinado momento, mas agora já não não faz mais. e tá tudo bem. E então eu vou novamente bancar a minha outra escolha. Só que como o contexto, o grupo, a família, o trabalho não compreende esse movimento, porque ele é muito ele parte dentro de mim, dessa minha consciência, né? Eu preciso sustentar os meus desejos, as minhas emoções, as minhas escolhas diante dessas expectativas sociais, que acho que é o grande desafio, né? Gisele, você identifica nesse cliente, nessa cliente, alguns pensamentos repetitivos assim que a pessoa carrega, que ela tem, que aquela voz interna que fica vai e vem o tempo todo. Tem isso? Na Existe? narrativa do bode expiatório, se não sou eu aqui nessa família, ninguém faz nada, eu tenho que carregar tudo, tudo depende de mim, né? Isso é uma narrativa para as mulheres muito forte, muito pesado, como se o sistema fosse quebrar.
né? Vamos deixar quebrar, né, E Gisele? Vamos deixar quebrar e ver o que vai acontecer. Vamos ver se quebra mesmo. exatamente, né? Por muito tempo não dá para a gente carregar todos os pratos. Alguns realmente vão cair e vão quebrar. E aí, uma vez perguntaram, mas quem vai limpar, né? Os pratos que estão quebrados. E aí a minha pergunta é outra: quem disse que tem que limpar? E quem disse que sou eu que tenho que limpar? Eu vou limpar o que corresponde a mim, né? Os outros vão ficar ali no espaço que é do outro, que é a responsabilidade dele. Entende? Então, parte sempre a mulher do princípio de que tudo, a todas as consequências, ela é que tem que abraçar também. Por isso que é tão desafiador, né? Porque se eu sou responsável por todos, logo qualquer escolha, qualquer mudança que eu for, eu tenho que abraçar as consequências de todo mundo. Então eu me paraliso, né? Eu entro em sobrecarga. Como é a relação do bode expiatório com os filhos? De Como essa mulher lida, como ela lida projetando o tempo todo também, porque como as pessoas, o grupo, né, eu cresci, por exemplo, nessa dinâmica de ser o bode expiatório da família, me sinto muito culpada, eu não sustento essa culpa sozinha, a partir do momento se eu não entro nesse autoconhecimento, eu começo a projetar as minhas insatisfações, né, os meus conflitos, aquilo que eu não aceito em mim, para os meus filhos. Então eu também saio aí despejando os pecados meus nos meus filhos. Então eu começo a criar também nos meus filhos identidade que às vezes não é. Intenções que às vezes eles não têm, porque eles estão sendo formados. Eles estão aprendendo, eles estão construindo ainda. Mas eu já vou e já estigmatizo os filhos e fico reagindo de acordo com aquele estigma. Ah, você é preguiçoso, né? Com adolescente, por exemplo. Não, gente, o adolescente não é preguiçoso. Ele está num turbilhão de hormônios que a gente precisa cuidar da alimentação, das vitaminas, para este corpo se transformar. E ele está percebendo aquele corpo que está todo diferente, desencaixado, desengonçado, né? Um novo mundo e novas percepções. Ele precisa diminuir o ritmo. E a gente quer que um adolescente produza como um adulto dentro de uma empresa. Entende? Claro que precisa haver aí toda uma dinâmica saudável de comunicação, de espaços juntos, de vivência, né? Mas é algo que a gente precisa estar atento e ouvir mais e julgar menos. Gisele, a gente já está encaminhando para o nosso final do nosso encontro de hoje. Você falou sobre sinais, né? Que é uma sobrecarga. Você falou sobre o sentimento de injustiça. Muito intenso. Muito intenso. E o corpo dessa mulher, como ele reage? Ele tem Tensão. tensão? Ela está tensa o tempo todo? A quantidade de mulheres que chegam na clínica, de pacientes, né? Com esta parte do pescoço e esta parte, né? Porque eu faço trabalho de arte terapia também, depois a gente vai para regulação emocional, para conhecer esse corpo, para começar a identificar que não é separado, né? A mente do corpo. A emoção, ela nasce no corpo. Então, esta região, as queixas das mulheres, né? E às vezes, eu sempre pergunto, mas você reconhece como é um corpo não tenso? O seu corpo não tenso? Você consegue saber, descrever para mim como é? Não tem referência. Logo, se eu não tenho referência, o perigo é normalizar aquilo que porque não é. é. Conhece, né, Gisele? Ela conhece esse corpo rígido, esse corpo tenso. Isso para ela é familiar. Ela não sabe o que E é. indefesa o tempo todo. Porque quem entra na narrativa do bode expiatório está indefeso o tempo todo, porque eu sou acusado o tempo todo, eu sou responsável o tempo todo. Eu sou atacada o tempo todo, né? Eu tenho essa Exatamente, então eu não descanso. Esse corpo não descansa. Ok, nossa última pergunta desse encontro. O que você diria para a mulher que se reconheceu nessa conversa e nunca teve nome para o que sentiu? Qual é o recado que você tem para essa mulher, Gisele? Que você não é a narrativa. A sua identidade não é a narrativa. A narrativa é uma forma da gente se identificar, né? Da gente se reconhecer. E que ótimo que nós estamos tendo a oportunidade de reconhecer, de entender, de olhar e falar, olha como eu me identifico.
né? Mas a identidade, ela é uma construção até a gente morrer. Nós estamos aí construindo e reconstruindo a nossa identidade. E que existem espaços seguros que nós precisamos buscar e confiar e aprender a construir essa confiança para que a gente pode cuidar, não é? Porque quando eu respiro antes da reação, eu posso descobrir que é possível, mesmo diante de tanta demanda, porque eu sei que há muita demanda, com todos os papéis que as mulheres hoje abraçam, mas há um espaço seguro e há um espaço de pausa e respiração em que ela pode construir esse espaço para ela de autocuidado, que é possível, né? Uma mulher que cuida de tantas pessoas, construir também este espaço seguro para ela e de que ela merece. Nós merecemos. Aliás, não há outra, né? O ser humano que merece tanto quanto as mulheres esse espaço de cuidado. Concordo, Gisele, concordo muito. Nós merecemos, né? E permitir aceitar isso também, né? Receber, né, Gisele? Vamos permitir, vamos nos permitir. E que sim, é possível construir vínculos que talvez a gente não tenha referência, nunca tenhamos tido na nossa vida, né? E é possível. Eu tenho um grande carinho pela minha primeira terapeuta, que eu fiquei em 5 anos direto, né? Que outro dia eu estava lembrando de um abraço que ela me deu no momento que eu estava com tantas, relatando e percebendo na minha história tanta solidão, e ela não me disse nada. Ela chegou e ela simplesmente veio pro meu lado e me abraçou e fez assim, sabe? Nem abraçou com muita força, fez assim como um espaço de proteção. E eu falo que esse toque eu sinto falta, né? Porque eu atendo muito online. Esse espaço de proteção. E talvez a gente nunca tenha tido essa referência de vínculos seguros. Mas eles existem e eles podem começar a nascer, porque também se eu quero ter uma família, ou amigos, ou uma relações seguras, esses vínculos precisam nascer a partir de mim também. E é minha responsabilidade também. Sim, sim. Muita responsabilidade, né, Gisele? Mas é libertador também. Muito, muito. É a responsabilidade, mas é extremamente libertador, porque você também, você é o personagem da sua própria história, você escreve a sua própria história da maneira que você desejar. Não tem a pessoa Sim. dizendo como que você tem que escrever essa sua história. E assim, é muito leve, é muito se descobrir, é muito maravilhoso, é muito poderoso também, Gisele. E um corpo, imagina um corpo preso, né? Se sentindo, se apropriando dessa capacidade de flexibilidade, né? E é possível, a gente precisa entender que é possível, né? Porque senão a gente coloca os caminhos muito distantes e às vezes ele está ao passo de uma pequena decisão ali, né? E a gente às vezes começa ali com a atenção mesmo, mas tomar a decisão de olhar para si. Ok. Gisele, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada por Eu que vocês. agradeço Obrigada o por vocês. convite, o carinho. Vai lá, fala primeiro. Sério que eu tô te atropelando. Perdão. Tava travando aqui, para mim. Obrigada pelo carinho, pela construção, pela troca maravilhosa. Sempre muito bom falar contigo, viu? Obrigada, Gisele. Ó, beijo no coração, fiquem com Deus e nos vemos. Beijo grande.